Os materiais que nós vamos estar precisando para fazer o porta-guardanapos vai ser tesoura, uma agulha de crochê 1,75 milímetros, agulha para estar arrematando, sobras de linha e essas telinhas antiderrapante que nós colocamos debaixo do tapete. Em qualquer cantinho da sua tela, você introduz a agulha aqui no primeiro buraquinho e você vai dar o nozinho inicial. Aí você faz do seu jeito aí. Eu tenho costume de fazer assim. Aí você vai fazer ponto baixo. Aí você vai preencher a volta inteira com ponto baixo. Procura não apertar muito o ponto, né? Sempre deixar um pouquinho frouxinho, para ele não estar repuxando, porque a tela é emborrachada, ok? Aí você vai fazendo com ponto baixo, até chegar ao final. Chegando ao final aqui, no buraquinho seguinte, que é o cantinho, você vai fazer 2 pontos baixos. Apenas 2. Nota que aqui, elas são mais, de um buraquinho ao outro, né? São mais distantes. Então, o que nós vamos fazer? Vamos estar fazendo uma correntinha e outro ponto baixo, aqui no buraquinho. Uma correntinha e um ponto baixo. Se a sua telinha for como essa daqui, essas daqui são todas iguais, tanto de um lado como de outro, né? São quadradinhos. Então, não há necessidade de fazer a correntinha. Agora, essa daqui, aqui são mais juntas. E aqui são mais, quando você vira, fica mais separadas, né? Então, vamos estar fazendo uma correntinha para não ficar muito repuxado. Então, vamos fazer isso até chegar ao final. Chegando aqui ao final, então você termina com uma correntinha. Naquele mesmo buraquinho que você começou, você faz um ponto baixo. E aqui você vai fazer um ponto baixíssimo. Aí você já sobe com 3 correntinhas. E aqui no mesmo lugar, você faz 3 pontos altos. 2, 3. Então, ficou 3 correntinhas, que deu a altura de um ponto, mais 2 pontos altos, formando 3. Agora, você vai fazer uma correntinha, você vai fazer um ponto alto, pulando um, no próximo, uma correntinha, pula um e faz no próximo, fazendo ponto passa-fita. Então, fica uma correntinha e um ponto alto, pulando um. Aqui, até chegar no final, ok? Chegando aqui na virada, então você faz uma correntinha e faz naquele ponto baixo que você fez aqui na virada, você vai fazer um ponto alto, 2 pontos altos e 3, 2 correntinhas, e você vai fazer mais 3 no mesmo ponto, formando um leque. Aqui 2 e 3.
Aí você faz uma correntinha, pula um ponto, no próximo um ponto alto. Aí você vai fazendo a mesma coisa, uma correntinha, pula um ponto alto, até chegar ao final. Aí no final tem outra viradinha, você vai fazer mais um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Aí você vai fazendo isso até chegar onde você começou aqui, ok? Chegando aqui ao final, depois de uma correntinha, você vai terminar o leque. Então você vai fazer no mesmo lugar aqui que você iniciou, no cantinho, você vai fazer 3 pontos altos, 2 e 3. Você vai fazer um meio ponto alto aqui na terceira correntinha e tira 3. Bom, você vai subir com 3 correntinhas no espaço do leque aqui. Você vai fazer mais 2 pontos altos, uma correntinha. Nesse ponto alto do leque da carreira anterior, você vai fazer um ponto alto, uma correntinha. No ponto alto da carreira anterior, outro ponto alto. Uma correntinha. Ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha. Ponto alto sobre ponto alto. E vai fazendo assim até o final. Chegando aqui ao final, faço uma correntinha, um ponto alto sobre esse ponto alto aqui que você fez do leque. Esse daqui é o aumento, né? Aí uma correntinha, aí você já faz o leque sobre leque, com 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E você vai fazendo isso a volta inteira até que você chegue aqui na parte onde você iniciou, ok? Seria essa parte aqui, até onde você iniciou. Bom, chegando aqui ao final, eu faço uma correntinha e é onde nós iniciamos, vamos terminar de fazer o leque com 3 pontos altos. 2, 3. Bom, eu vou trocar a linha porque esse restinho aqui não vai dar. Já tá terminando e eu preciso terminar de fazer o bico, né? Então eu vou estar trocando. No meu caso, como eu vou estar trocando, eu faço 2 correntinhas, né? E fecho com um ponto baixíssimo. Se caso vocês continuarem com a mesma linha, vocês fazem aquele meio ponto alto, ok? Então, eu vou estar trocando de linha e já volto. Já troquei meu fio, então a gente vai fazer assim. 3 correntinhas, um ponto alto, 2 pontos altos, 3 correntinhas, 1, 2, 3.
Nesse ponto alto que você fez aqui, esse último, você vai introduzir a agulha nele aqui e vai fazer mais 2 pontos altos para formar 3. Pronto, assim. Aí você vai fazer mais 3 pontos altos nesse mesmo espaço. 1, 2, 3. Vai ficar desse jeito. Aí você vai fazer uma correntinha. Aí nesse espaço aqui, você vai fazer um ponto baixo. Uma correntinha. Você vai pular um espaço, vai no próximo, você vai fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. 3 correntinhas. Esse último ponto alto que você fez, você vai fazer mais 2 pontos altos. 1 e 2. 3 pontos altos nesse mesmo espaço. 1, 2, 3. Uma correntinha. Pula um espaço no próximo, um ponto baixo. Uma correntinha, pula um espaço, mais 3 pontos altos. E você vai fazendo isso até chegar no final. E vai ficando assim. Chegando na viradinha, você terminando com um ponto baixo, você faz uma correntinha. E aqui no lequinho, você vai fazer a mesma coisa. 3 pontos altos. 2, 3, 1, 2, 3 correntinha, 2 pontos altos nesse ponto alto que você terminou de fazer e mais 3 pontos altos no mesmo espaço. 2, 3. Uma correntinha e aqui nesse espaço um ponto baixo, uma correntinha, pula um espaço, mais 3 pontos altos, e você vai fazendo isso até terminar e chegar onde nós iniciamos. Chegando aqui ao final, você faz uma correntinha e na terceira correntinha inicial que você começou, você vai fazer um ponto baixíssimo e você vai cortar o fio. Aí assim, terminando o motivo. Aí vai ficar dessa forma. Aqui. Ok? E aqui está as peças terminadas. As duas do mesmo tamanho. Essa parece ser menor, por causa desse detalhe que eu fiz. Então ela parece menor. E aqui é o que eu acabei de fazer com vocês. Ok?
Bom, eu vou dar umas dicas aqui, né? Esse quadradinho, ele mede de 10 centímetros por 11, né? De altura 11, de largura 10. Para fazer esse ponto, né? Aqui na parte do passa-fitas, ele tem que ser ímpar, né? Aqui embaixo, na primeira carreira, tem 13 pontos altos separados de uma correntinha. Aqui na segunda carreira, tem 15 pontos altos separados por uma correntinha. Para dar certo, para fazer o acabamento do bico, né? A flor, você pode estar fazendo do jeito que você quiser. Aqui no caso eu fiz com um botãozinho, né? E eu preguei com cola. Essa daqui foi com cola. Essa outra aqui eu costurei. Bom, eu vou fazer um teste, né? Para ver se ao lavar ela vai sair. Bom, qualquer coisa eu dou uns pontinhos com a linha normal. Se o seu ponto não der certo para fazer ímpar, você faz como eu fiz aqui. Aqui na primeira, tá vendo? Na primeira carreira, era para pular 1, eu pulei 2, né? E teve lugar aqui que ao invés de pular um espaço, eu pulei 2 espaços, né? Então é exatamente para quê? Para dar ímpar e para ficar certinho, para não ter erro depois. A linha que vocês podem estar usando pode ser mais firme, né? Essa daqui é que eu joguei o rótulo fora, então eu não lembro se ela tem uma porcentagem de algodão, né, acrílico, eu não sei, porque eu joguei o rótulo fora. Meu erro, né, de ter jogado o rótulo fora. Sempre é bom deixar. E aqui, esse amarelo, ele é um pouquinho mais fino, então o que eu fiz para ele dar certo? Eu fiz o pontinho um pouquinho mais largo. Como vocês não vão poder estar passando essa peça a ferro, porque aqui é emborrachado, né? Então, é por isso que eu tô falando para vocês usarem linha mais firme. E aqui no piquinho, tudo bem, né? Você pode estar passando o ferro só do ladinho aqui, para ele estar sempre certinho. Esse aqui é um porta-copos, né? Vocês podem estar fazendo maior para fazer um jogo americano. Vocês podem fazer dessa forma mesmo, né? Com esse biquinho, ou pode estar trocando. Aqui serve um copo certinho. Ó, eu tô tomando café aqui, né? Aqui, ó. Ele cabe certinho, né? No copo. Então, não tem problema. Vocês podem fazer maior, né? Para fazer um jogo americano e um conjunto. Aqui também, outra dica também que eu posso dar, é assim, se vocês fizerem com um quadradinho menor ainda, pode ser de 8 centímetros, mais ou menos, né? Aí você faz desse mesmo jeito, você pode estar costurando aqui, né? E fazer um porta-guardanapo ou até mesmo talher para colocar em cima da mesa e fazer o conjunto. Ficaria muito legal. E também, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Vocês tiverem um vasinho fino, né, mais ou menos da grossura de um copo, aqui eu vou fazer um exemplo com uma garrafinha de Coca-Cola.
Aí vocês podem estar fazendo, ó, ele dá certinho também, né? Você pode amarrar aqui, pode pôr uma flor, uma fita, e ele pode ficar assim também. Ele vai ficar certinho também, tá vendo? E vai ficar bem bonitinho. Então, essas são a minha dica, né? A minha dica que eu tô passando para vocês, que uma pecinha você pode fazer várias, né? Várias coisas para tá vendendo ou para você mesma, ok? Se vocês gostaram, vocês comentam, vocês podem curtir meu vídeo, se inscreva no meu canal, se não for inscrito ainda, e até a próxima. Beijos!